Nós estamos fazendo essa meditação do livro de 1 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos então meditar nessa epístola, né? Nessa carta. E se você tiver a sua Bíblia, então você pega a sua Bíblia, vamos meditar juntos. Senhor Jesus, ilumina o nosso entendimento, fala conosco, que a Tua palavra seja lâmpada para o nosso entendimento, para os nossos pés, para a nossa vida. Amém. Lá no versículo 1 diz: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos ministérios de Deus. Além disso, requerer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Sabe quem são os ministros? Hoje, quando a gente fala a palavra ministro, olha, aquela pessoa é um ministro, né? A gente já coloca ou eleva aquela pessoa a uma posição de destaque, né? De poder, de autoridade. Mas ministros, naquele tempo, eram pessoas que trabalhavam naquela parte inferior, né? Debaixo das embarcações, não havia motor. O motor era o braço humano. Havia uma pessoa que tocava o tambor, né? E de acordo com o toque, aqueles homens, na sua grande maioria escravos, eles remavam. Eles tinham que remar a embarcação para que elas pudessem viajar. Não havia motor. Era a vela, né? Aquelas velas das embarcações e os remos por baixo da embarcação. Então essas pessoas que ficavam lá embaixo remando eram os ministros. Então esse aqui, Paulo está dizendo que os homens nos considerem como ministros de Cristo, quer dizer, ele se considerava um escravo, um trabalhador do Senhor Jesus. No 3, todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá de Deus o louvor. Porque às vezes a pessoa, e o ser humano tem essa tendência, né, de querer julgar pelas aparências, pelo que a pessoa faz. Mas ele está falando aqui que Deus é quem julga, porque ele olha para o interior de cada pessoa e ele vai julgar o seu tempo, né? Porque ele fala, né, que ele trará à luz as coisas ocultas das trevas. Quantas pessoas às vezes na sua frente diz uma coisa, diz ser sua amiga, diz estar do seu lado, mas quando vira as costas, ela faz o contrário de tudo que ela falou. Olha o que o Bispo Macedo diz a respeito desse versículo. Nada julgueis antes do tempo. Por ser falho, o ser humano está sujeito a fazer suas avaliações de forma imperfeita e superficial. Por isso pode errar drasticamente em seu juízo. Por essa razão, o Senhor Jesus nos advertiu a não julgarmos o próximo, mas a confiarmos que ele fará justiça aos seus. Isso não significa que o homem não possa discernir e formar uma opinião acerca de um assunto. Pelo contrário, ele precisa estar atento e vigilante para distinguir o certo do errado, o bem do mal. E aí, continuando agora no 6, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o havera recebido? Já estás farto? Já estás ricos? Sem nós reinais? E quisera reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Quer dizer, aqueles homens, aquelas pessoas de Corinto começaram a se achar melhores, né? Eles se consideraram melhores do que os outros. Então Paulo está chamando mesmo a atenção deles. No 9, porque tenho para mim
que Deus, a nós, apóstolos, nós por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. O bispo Macedo diz assim: fartos e ricos. Os coríntios acreditavam que tinham alcançado um nível espiritual elevado. Os membros dessa igreja se consideravam ricos, sábios e poderosos a ponto de se sentirem confortáveis em criticar e julgar os seus mestres. Por isso, Paulo compara a vida dessas pessoas à vida dos ministros de Deus para mostrar o quanto elas tinham se afastado da fé. Enquanto os coríntios se sentiam abastados de tudo, os apóstolos enfrentavam fome, frio, sede, perseguições e humilhações públicas. Com este ensinamento, o Espírito Santo mostra que as adversidades fazem parte da caminhada cristã. É impossível servir ao Altíssimo e não passar por lutas. Assim como não passamos por todas as dificuldades simultaneamente, não vivemos períodos somente de bonança. Afinal, é muito difícil não haver algum desafio a vencer. As adversidades na vida cristã são necessárias para que exercitemos a fé e nunca nos acomodemos. E eu digo até mais, as lutas, ela torna o verdadeiro cristão. As lutas, as dificuldades formam o verdadeiro cristão. Por isso elas são tão necessárias para que a gente venha se firmar e valorizar a fé. Agora a parte B, a escória de todos. Enquanto os coríntios cresciam no orgulho e nas discussões de questões irrelevantes à fé, havia cristãos sendo mortos pela perseguição romana. Paulo usa o próprio exemplo e de seus companheiros para mostrar o sofrimento pelo qual passavam e como eram tratados pela sociedade. Eles eram considerados miseráveis e desprezíveis, por isso sofriam todo tipo de escárnio e reprovação dos homens. Apesar disso, aquele sofrimento por causa do Evangelho os aproximava ainda mais do Senhor. No entanto, não podia se dizer o mesmo dos coríntios. O orgulho estava afastando os coríntios de Deus. A humildade, ela nos aproxima de Deus. Olha o 10. Nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos fadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Quer dizer, aqui ele está falando, sobre a disciplina. Ele, como um pai, olhando para eles como filho, estava tentando discipliná-los e chamá-los à razão. Quando a pessoa está na emoção, ela se torna cega, surda, ela não entende, ela não percebe as coisas. Mas se chega alguém que a disciplina, que fala a verdade para ela, então essa pessoa, ou normalmente ela vai ter ódio naquela hora, raiva, mas se ela for chamada à razão e ela entender o motivo daquela chamada de atenção, ela vai entender que aquilo é para o bem dela. Olha o que o apóstolo diz aqui. Aliás, olha o que o bispo Macedo diz aqui, no 14, Não escrevo para vos envergonhar. O apóstolo fala que não tinha prazer em repreender a igreja ou humilhá-la. Pelo contrário, sua intenção era adverti-la por estar negligenciando a salvação. Quando o Senhor nos disciplina, ele tem um propósito sublime e elevado de nos encorajar a mudar nossa conduta. Essa é a forma divina de incutir sabedoria, temor e obediência em nós. E aí, continuando no 15, porque ainda que tivesses 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores.
Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e não conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecido, mas o poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Ir ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo então está repreendendo, né? Ele falou: o que você quer, né? Como filho, você prefere que eu vou aí com uma vara para disciplinar ou vou no amor? O que você prefere, né? Vai depender da sua escolha. Eu quero destacar aqui o que o Bispo Macedo fala no comentário do versículo 20. Que o reino dos céus não consiste em palavras, né? O reino de Deus não consiste na pregação de palavras fluentes ou de eloquentes expressões, pois não se fundamenta na capacidade humana. Portanto, não é de forma natural que o reino de Deus cresce, nem pelo poder intelectual, e sim pelo poder do Espírito Santo, que convence as pessoas à luz da palavra e as convence ao Senhor Jesus. Por isso que não somos nós, né? Por melhores argumentos que eu possa possuir a respeito da fé de Deus, não são eles que vão te convencer a mudar de vida, mas sim a palavra de Deus na sua essência, que vai entrar no seu coração e vai produzir essa mudança, vai produzir um novo nascimento, vai produzir acima de tudo a salvação e vai introduzir o Espírito Santo no seu corpo e você vai ser um com Deus. Sua mente vai deixar de ser uma mente fraca, frágil, guiada por esse mundo, para ser uma mente fundida com a mente de Deus, e você vai ter os pensamentos de Deus em você. Lute para você ter o Espírito Santo, para você recebê-lo em sua vida, para você refletir a imagem desse Deus tão glorioso e tão poderoso, tá bom? Que Deus continue iluminando você e nestas palavras que venham ser guardadas no seu coração. Fique bem.